Então, esse é o nosso tema, queridos, as leis de Deus e seus efeitos. Obviamente, nós vamos nos manter a poucas leis e também sobre alguns dos efeitos, porque os efeitos das leis de Deus são intermináveis, imensuráveis, incalculáveis, enfim, até em muitos casos incompreensíveis. Eu vou iniciar então com essa frase de Bahá'u'lláh, que está no livro da Certeza, onde ele diz: tudo salvo ele é criado pelo seu mando, move-se e existe através de sua lei. Isso sempre, quer dizer, sempre foi uma grande verdade durante séculos e séculos, e quase uma unanimidade no mundo judaico-cristão, baseado no Gênesis, né, e da criação do mundo, que Deus cria o mundo em 6 dias, na verdade, descansa no sétimo. Mas à medida que alguns homens estudiosos, né, que vinham da filosofia natural e depois que se chama ciência, e começam a explorar um pouco arqueologia e vão descobrindo algumas coisas, essa versão do Gênesis não se parecia muito crível, né, que fosse algo tão mágico a criação do mundo. Então a ciência, obviamente, foi se afastando, e todos conhecem esses passos da ciência, foi se afastando da religião que dominava as artes e o que hoje é chamado de ciência, né? A religião que ditava, ao menos no mundo cristão. E embora essas pessoas que acreditavam, e ainda há muitas delas que acreditam de forma literal, né, nessa criação descrita na Bíblia, né, que chamamos de criacionistas, uma nova corrente de pensamento surge com esses cientistas que acabam descobrindo fósseis e eles então desenvolvem uma outra corrente de pensamento dos evolucionistas, ou seja, que tudo aconteceu de forma espontânea durante esses quase 13 bilhões de anos que estima-se que o universo existe, e por acaso e por junções de acaso as coisas foram sendo construídas, se autoconstruindo e se desenvolvendo. Mas os criacionistas chegaram a tal ponto, alguns deles, né, de ficarem tão firmes na sua forma de ver a criação de acordo com o que está descrito na Bíblia, que chegaram a dizer que os fósseis que os arqueólogos encontravam, isso era uma pegadinha de Deus para testar a fé dos homens, né? Que realmente a gente tinha que acreditar que a criação se deu daquela forma em 6 dias. E no século XX aparece uma nova corrente de pensamento muito interessante, que se chamou design inteligente, onde se juntou as duas coisas, onde realmente toda a criação vem evoluindo e vem se aperfeiçoando ao longo dos bilhões de anos, né? Na Terra aproximadamente 4,5, um pouco mais bilhões de anos que há o desenvolvimento de toda a vida e de toda a existência no planeta Terra, mas que isso vem obedecendo, vem sendo construído e desenvolvendo através de uma inteligência. Alguma inteligência desenhou e planejou esse desenvolvimento todo. E isso vem bem de acordo com o que nós temos nos ensinamentos bahais sobre a criação do mundo. Então, é bem interessante a gente saber disso. E vou ler novamente: tudo salvo ele é criado pelo seu mando, move-se e existe através de sua lei. Muitos dos amigos já ouviram falar de Hermes, né? Hermes Trismegisto, viveu no Egito. Alguns só chamam de Hermes, é um dos, até faz parte dos deuses egípcios, enfim.
em 2700 a.C., e foi considerado o pai da ciência oculta, fundador da astrologia, descobridor da alquimia. Ele dizia que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Certamente sem ter ainda os conceitos de macrocosmo e microcosmo, ele estava falando sobre o universo, sobre o mundo celestial, celestial no sentido da astrologia, né, com seus planetas e galáxias, enfim, e que tudo aquilo que está lá em cima é igual ao que está aqui no microcosmo, que está aqui também no mundo da criação, no nosso planeta. E alguns cientistas, entre eles como Albert Einstein e Max Planck, que dedicaram a vida ao estudo do macrocosmo e do microcosmo, realmente chegaram em vários momentos a declarar isso, inclusive, e a conclusão que toda a existência, né, seja das galáxias ou dos átomos, tudo isso realmente é criação divina. Existe algo, né, uma energia, chamemos como a gente quiser, Deus, universo, força cósmica, enfim, porque qualquer nome que a gente dê a Deus, qualquer atributo é fruto do nosso entendimento e nunca vai alcançar a realidade de Deus. Mas, enfim, eles confessam que tudo isso, tanto o macrocosmo como o microcosmo, ele existe, veio a existir e é sustentado e organizado por leis. Leis invisíveis, imutáveis e inescapáveis. Albert Einstein certa vez diz que sem Deus o universo não é explicável satisfatoriamente. E Max Planck também diz que para os crentes Deus está no princípio das coisas, para os cientistas no final de toda a reflexão. Então ambos concordam que as leis divinas, né, identificadas como Deus ou não, mas enfim, que existe uma força transcendente aí que está atuando em tudo para que a existência aconteça. Quando nós nos voltamos para o nosso dia a dia, para o nosso mundo terreno aqui, a nossa civilização, a nossa sociedade, nós encontramos milhares e milhares de leis que foram criadas pelos homens. E a gente pode pensar sempre em leis como algo que deve ser obedecido, e caso não seja obedecido, você vai ter sanções, né? Vai ter algum tipo de penalidade, vai pagar uma multa, vai ter, enfim, algum tipo de penalidade por não estar cumprindo a lei que está estipulada aí pelos legisladores, enfim. E a gente vê que, sem entrar em questões políticas, mas no Brasil há uma carência muito grande de justiça, porque existem muitas leis, mas o cumprimento não acontece, né? Mas, enfim, o que eu queria passar é que a gente pode pensar em lei como algo que deve ser obedecido. Se não obedecido, você vai ter algum tipo de sanção, algum tipo de punição. Eu que venho de um mundo cristão, né, de evangélico cristão, e acho que na maioria, a maioria das pessoas que nasceram e foram criadas dentro dessa cultura judaico-cristã acreditam que as leis de Deus. Nós vemos aí essa figura de Moisés descendo o Monte Sinai com o seu tablet, com dados baixados da nuvem, né?
E os 10 mandamentos, para mim, foi o primeiro conjunto de leis de Deus que eu conheci, né? Então, leis que deveriam, da mesma forma que as leis humanas, serem obedecidas, senão você comete os pecados, né? Que é como se fala quando a pessoa não obedece às leis divinas, comete pecados, e esses pecados têm punição. Para mim, durante todo o meu período de evangelização, né, eu tinha uma imagem em função do que eu fui aprendendo, e eu era sempre uma criança muito frágil e medrosa. Eu tinha muito medo sempre do castigo divino. Eu sempre via que Deus estava numa nuvem, enfim, com um raio pronto para punir qualquer desvio que se fizesse. E acreditava também que se a gente consegue acumular bastante pontos nessa questão dos pecados, né, a gente acaba como prêmio ou como castigo, na verdade, né, de acumular tantos pecados, por fim, no final da vida, e ter um encontro com o diabo no seu habitat natural, né, que se chamavam de inferno. E é muito interessante, um amigo meu que viveu na Alemanha muitos anos, ele me contou certa vez que ele leu um artigo em uma revista, um artigo que foi escrito por um pastor luterano, cujo título era Salvem o Diabo. E ele mostra, né, no seu estudo, que muitas pessoas vão às igrejas por medo do diabo, não por amor a Deus, por medo do inferno, por medo de serem punidos pelos seus pecados. Então, tanto as leis humanas quanto as leis divinas dentro dessa cultura judaico-cristã, o que eu aprendi, eu acho que muitos dos amigos talvez compartilham com o meu sentimento, e com certeza no mundo cristão há uma grande maioria que também sente isso, as leis devem ser obedecidas por medo. A gente tem que ter medo de Deus, medo do castigo, medo do inferno, senão, se a gente não obedecer às leis de Deus. E nós vemos que durante toda a evolução da humanidade no nosso planeta, Deus tem enviado de tempos em tempos seus manifestantes, e nós temos algum registro, né, a partir de Adão até agora a mais recente manifestação de Bahá'u'lláh, e cada um deles trazendo sempre as leis divinas, leis espirituais e leis sociais, sobre as quais foram construídas civilizações. Se a gente observar os círculos civilizatórios, vai ver que grandes civilizações se ergueram sempre baseadas nessas leis divinas. E isso não para em Adão, né? Isso é muito mais, como eu já mencionei antes, que nosso planeta é bem antigo, tem, segundo estudiosos, cerca de 4,5 bilhões de anos, e nesse tempo muita coisa aconteceu que não há nenhum registro. E um grande estudioso de história, o historiador inglês Arnold Toynbee, que eu considero talvez o maior historiador que já tivemos, porque ele conseguiu se elevar a tal ponto de enxergar a história como um processo, não como uma série de eventos simplesmente que foram acontecendo como frutos da ação humana ou pelo acaso, e que sim, ele diz que na concepção dos profetas de Israel, de Judá e do Irã, a história da evolução humana, né, não é um processo cíclico nem mecânico,
é a execução magistral e progressiva sobre a estreita cena desse mundo, de um plano divino que nos foi revelado nesse fragmentário clarão, mas que em todas as dimensões excede todas as nossas possibilidades humanas de visão e compreensão. Ele não havia conhecido ainda a fé Bahá'í, mas ele menciona em um livro dele, agora não lembro mais, acho que é Estudos de História Contemporânea, ele menciona a fé Bahá'í também nesse processo que ele chama de essa execução magistral e progressiva desse plano divino, que é revelado nesse fragmentário clarão, ou seja, esse fragmentário clarão é o momento em que ele estava vivendo, que nós estamos vivendo, é um momento, né, considerando a história como um todo. Então, a gente pode concluir que todas as civilizações, mesmo essas que não têm mais nenhum registro, nenhum traço dessas civilizações, foram alicerçadas nas leis divinas, leis espirituais e sociais. Sempre, e tem algumas epístolas, Bahá'u'lláh menciona isso, que o mundo é muito, muito antigo, Abdu'l-Bahá também fala sobre isso, e que sempre que existiu algum agrupamento humano, também existiu guia divina. Naquele livro A Dispensação de Bahá'u'lláh, o amado guardião coloca um texto, a parte de uma epístola de Bahá'u'lláh, que é muito interessante, que diz que 10.000 profetas, cada um deles um Moisés, e miríades de mensageiros, cada um deles tão grande como Jesus, atônitos diante da voz de Deus, dizendo, jamais me verás. Mas vê que ele fala que o mundo dos manifestantes de Deus tem uma população bastante grande, né? Eu acho que ele não fala isso só para reforçar algum argumento, quando ele fala em 10.000 profetas como Moisés e miríades de manifestantes como Jesus. Então, realmente, sempre que houve, né, o reino de Deus, e a gente, Bahá'u'lláh mesmo fala isso, que um reino implica em súditos, um rei e súditos. Então, desde que o homem começa a existir nesse planeta, sempre Deus tem enviado suas leis espirituais e sociais, de acordo, obviamente, com a capacidade do povo de cada época. Mesmo quando éramos coletores de alimentos, tínhamos a guia divina, que não há nenhum registro histórico, mas nós sabemos, podemos aprender dos ensinamentos barrais que é uma verdade isso. Muitos manifestantes de Deus surgiram antes de Adão e, enfim, em todas as partes do nosso planeta. Bom, essa pequena introdução para entrarmos agora no que Bahá'u'lláh fala sobre as leis de Deus. Obviamente, como eu falei no início, nós não vamos poder ver muitas, eu vou abordar somente quatro leis fundamentais para o desenvolvimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual, nosso desenvolvimento espiritual, do nosso espírito de fé, nosso amor a Deus, e também para fundamentar o estabelecimento dessa nova civilização que Bahá'u'lláh nos traz, essa civilização destinada a evoluir para sempre. Bahá'u'lláh fala então sobre suas leis, diz: meus mandamentos são as lâmpadas de minha amorosa providência entre os meus servos e as chaves de minha clemência para as minhas criaturas. Nós podemos imaginar que até a vinda de Bahá'u'lláh, o homem andava com um lampião tentando achar os caminhos para Deus, os caminhos para a vida, os caminhos para melhorar a condição da humanidade, e com a vinda de Bahá'u'lláh realmente um sol surge e os caminhos se tornam claros para quem
não for cego e tiver visão espiritual para ver esses caminhos. E também no Kitab Aqdas, Baha'u'lláh fala, sempre que minhas leis aparecem como o sol no firmamento de minhas palavras, devem ser obedecidas fielmente por todos, ainda que meu decreto seja de tal natureza que faça romper-se o céu de cada religião. E realmente, se a gente vê os princípios que Baha'u'lláh traz, as leis que Baha'u'lláh traz, quebraram, romperam realmente o céu de cada religião. E ele mesmo explica que o céu de cada religião, em alguns momentos, são os ensinamentos, os dogmas, as crenças que as religiões têm, e, em outro momento, os seus dirigentes, os líderes religiosos também são, em alguns momentos, considerados como o céu de cada religião. E todos eles se romperam realmente com a revelação de Baha'u'lláh. Vejam, por exemplo, esse simples conceito que Baha'u'lláh traz de revelação progressiva já quebra com o céu de todas as religiões, né? Ele mostra que há uma única religião que é revelada de tempos em tempos. E isso bate de frente com a maioria das religiões estabelecidas, cada uma que acha que a sua revelação é única e é para toda a humanidade e é final, né? Não vai haver nada depois disso. E a igualdade entre homens e mulheres também rompe o céu de várias religiões. Enfim, há uma série de leis de Baha'u'lláh, de princípios e ensinamentos que ratificam isso. E Baha'u'lláh fala também no Kitab Aqdas que não penseis que nós vos revelamos um mero código de leis. Não, mais do que isso. Deslacramos o vinho seleto com os dedos da grandeza e do poder. Agora, o que é esse vinho seleto? Então, há no próprio Aqdas uma explicação que diz que, em suas epístolas, Baha'u'lláh identifica o vinho seleto como sendo sua revelação, cuja fragrância almiscarada foi soprada sobre todas as coisas criadas. Ele afirma ter deslacrado esse vinho, revelando assim verdades espirituais até então desconhecidas, e capacitando os que delas sorvem a discernir os esplendores da luz da unidade divina e a compreender o desígnio essencial que baseia as Escrituras de Deus. E nós devemos beber muito desse vinho. Devemos nos embriagar com esse vinho que Baha'u'lláh deslacrou para nós, para que a gente possa realmente discernir os esplendores da luz da divina unidade e compreender o desígnio que baseia as Escrituras de Deus. Aí algo que muito me encantou com a fé Bahá'í. Como eu falei antes, eu tinha, sendo criado numa cultura cristã, o que me movia a obedecer às leis de Deus era o medo. E Baha'u'lláh muda totalmente isso. Ele diz que nós devemos observar meus mandamentos por amor à minha beleza. O Bab já fala disso quando ele diz que, eu não lembro bem o texto, mas vou parafrasear o Bab, mas que a nossa devoção a Deus deve se levar-se ao fogo do inferno ou ao paraíso, não faria a menor diferença. Nós devemos adorar a Deus simplesmente por amor a Ele, não por desejo de recompensa, nem por medo de uma punição, por medo de ir ao inferno. E quando a gente reflete sobre as leis que Baha'u'lláh nos traz, sobre as leis de Deus em geral, elas em si são recompensa e punição.
porque se você as observa, você recebe todas as bênçãos que essa lei pode trazer para a sua alma. E se você não obedece, você simplesmente se priva dessas bênçãos. É como se colocasse uma semente em algum lugar onde ela não pegue luz, não receba chuva, não receba a brisa necessária para o seu desenvolvimento, e ela simplesmente fica estática, ela não brota, não se desenvolve. E nós sabemos que cada um de nós foi abençoado com todos os nomes e atributos de Deus em nossas almas, e são como sementes que precisam ser regadas, precisam receber a luz divina, precisam, enfim, de todas as bênçãos que vêm do reino do alto, e isso se dá através da observação dos mandamentos de Deus, agora os mandamentos que Bahá'u'lláh nos traz, né? E devemos observá-los. Isso é lindo, maravilhoso, me toca muito. Observar os mandamentos por amor à beleza a Ele, não por medo, nem por estar buscando um lugar no paraíso. E outro conceito muito importante também que a gente aprende da revelação de Bahá'u'lláh é que as leis de Deus são um manual de instruções para a vida. E nada melhor, né, do que quando a gente, por exemplo, adquire, agora a Ana vai comprar o iPad para sua mãe, né? Vai vir um manual de instruções e é bom que ela leia, porque quando a gente não lê o manual de instruções, a gente às vezes faz algumas bobagens, né? Pode ligar de forma errada, numa voltagem errada, pode queimar o aparelho, enfim, não consegue usar o aparelho com toda a sua potencialidade, porque a gente simplesmente não leu o manual de instruções e não sabe como manuseá-lo corretamente. Então, a mesma coisa se dá com a revelação de Deus, e sim, em todas as épocas, mas hoje, principalmente com a revelação de Bahá'u'lláh, é um grande manual de instruções para a vida. As leis que Bahá'u'lláh nos traz são esse manual que nós devemos ler muito e aprender e adotar como esse guia infalível para o nosso desenvolvimento. Então, a primeira lei que nós vamos falar um pouquinho, mas nós vamos ler alguns textos sobre ela e depois comentar um pouco, é a lei da oração. Bahá'u'lláh escreve no Kitab Aqdas: nós vos ordenamos a oração obrigatória. Quando desejardes ofertar esta prece, volvei-vos à corte de minha sacratíssima presença, esse lugar consagrado que Deus fez o centro, em cujo redor circula a Assembleia do Alto, e decretou como ponto de adoração para os habitantes das cidades da eternidade e a fonte de comando para todos no céu e na terra. Então ele nos dá essa lei de que nós devemos orar todos os dias. E voltados, né? Que a gente não esqueça disso, voltados para esse lugar mais sagrado do mundo. E isso também quebra, né? Rompe, como nós vimos lá, o céu de algumas religiões, né? Do cristianismo, por exemplo, que deve se voltar para Jerusalém, os muçulmanos para Meca, se não me engano. Então nós devemos nos voltar sempre para esse lugar mais sagrado, que é onde estão os abençoados restos mortais de Bahá'u'lláh. Abdu'l-Bahá nos fala sobre a oração, ele diz: o estado de oração é a melhor das condições, pois nele o homem comunga com Deus. A oração, em verdade, confere vida, especialmente se oferecida a sós e em momentos quando se está livre das preocupações cotidianas.
Esse estado de oração, a gente pode aprender também dos ensinamentos de Baha'u'lláh, que diz que quando você faz um trabalho com esse espírito de serviço à humanidade, você está nesse estado de oração. Você é como se estivesse orando, como se estivesse num estado de adoração a Deus, prestando algum serviço, mesmo que seja fabricando alguma coisa, mas nesse espírito de estar servindo a humanidade. Isso equivale a uma oração e a esse estado que Abdu'l-Bahá se refere. Eu lembro de Abdu'l-Bahá tinha um grande senso de humor e ele, quando estava na América, ele com alguns jovens, né, conversando com alguns jovens e falando sobre oração e, enfim, sobre a conexão com Deus, ele diz que nós deveríamos ser como o telégrafo, ter um fio conectado lá no reino de Deus e outro fio no nosso coração. E um dos jovens diz para ele que o meu fio já arrebentou faz tempo. Ele disse, não faz mal, faz uma conexão sem fio, então. Essa frase de Madre Teresa, que atribuem a Madre Teresa, eu acho maravilhosa e achei interessante colocar junto nessa apresentação, porque eu acredito que é uma grande verdade. Ela diz, eu pensava que a oração transformava as coisas, mas agora eu sei que a oração transforma a gente e nós transformamos as coisas. Muitas pessoas acreditam que sentar e orar e pedir que Deus faça as coisas por ela, eu acho que uma grande parcela da humanidade, dentro de suas religiões, de suas crenças, faz isso. Ora e ora para que Deus modifique as coisas. Mas não é assim que funciona, não é assim que Deus age. Quando nós pedimos paciência, por exemplo, a resposta de Deus às vezes vem imediatamente, né? Já vem alguém nos encher o saco e você é obrigado a exercitar a paciência. Que resposta maravilhosa, né? Às vezes é imediata. Se a gente tem a percepção, se a gente tem essa capacidade de entender a resposta de Deus, a gente aprende, né? E vê que realmente é uma resposta à nossa oração. Então é uma grande, essa frase é maravilhosa, eu adoro. Realmente nós é que transformamos as coisas com a ajuda divina. Deus nos confirma nas nossas ações. Aí num texto de Baha'u'lláh que diz, longe, longe esteja de tua glória o que o homem mortal possa a ti afirmar ou a ti atribuir, ou o louvor com que ele te possa glorificar. Qualquer dever que tu tenhas prescrito aos teus servos para elogiarem no máximo tua majestade e glória, não passa de um sinal de tua graça a eles, para que possam ascender à posição concedida ao seu mais íntimo, ao seu ser mais íntimo, a posição em que conheçam a si próprios. Vejam, ele mostra que Deus está, Baha'u'lláh está independente de nossas orações, de nossa adoração ou não, e que essa lei que ele nos dá para que a gente faça oração diariamente é para que a gente tenha essa bênção do autoconhecimento. Interessante que essa epístola, ou esse trecho de uma epístola que é colocado na Seleção de Escritos de Baha'u'lláh, é a primeira, é a que abre o livro Seleção dos Escritos de Baha'u'lláh. Eu achei interessante colocar para os amigos que esses 5 passos para a resolução de problemas através da oração que o amado guardião instruiu, enfim, escreveu para alguém dizendo que
deveria se cumprir 5 passos quando você faz uma oração pedindo que algum problema ou guia para a resolução de algum problema. Então, talvez alguns amigos conheçam, talvez alguns não. E realmente eu não estou apresentando novidades, e provavelmente não vou apresentar nenhuma novidade, mas o meu querido pai espiritual, que foi Amir Manuchehri, que Deus o tenha, um homem maravilhoso, com conhecimento profundo da fé e também com um senso de humor incrível. E ele dizia sempre, quando ia abordar algum assunto, que, bom, quem não sabe vai ficar sabendo, e quem já sabe, se a gente costura 2 vezes, fica mais forte, né? Então, eu espero que, no mínimo, essa minha apresentação seja mais uma costura no conhecimento dos amigos para que fique mais forte. Então, o primeiro passo que o guardião fala é diz: ore e medite sobre isso, sobre o seu problema ou sobre o seu desejo de fazer alguma atividade. Use as preces dos manifestantes, pois eles têm o maior poder. Então, permaneça no silêncio da contemplação por alguns minutos. Fundamental isso. Depois da oração, relaxar e tentar absorver ou tentar receber a resposta divina. Tem um texto que eu li que atribuem a Abdu'l-Bahá, está em Notas de Peregrinos, e eu não sei se é verdadeiro ou não, mas bem que poderia ser se não for. Onde ele diz que a primeira resposta sempre é a verdadeira. Ou seja, quando você medita sobre alguma coisa, a primeira coisa que vier como resposta é a verdadeira. E o guardião orienta para que a gente realmente faça essa contemplação para que a resposta venha. E o segundo passo, chegue a uma decisão e a mantenha. Essa decisão geralmente nasce durante a contemplação. Pode parecer quase impossível de realização, mas se parece ser como resposta a uma oração ou a uma maneira de resolver o problema, então dê imediatamente o próximo passo, o terceiro passo, que é: tenha determinação para levar avante a decisão. Muitos falham aqui, ele diz. As pessoas oram e, como não reconhecem uma resposta imediata, e nem sempre a resposta de Deus é imediata, e Deus sempre tem 3 respostas para as nossas preces, né? Uma é não, você não vai ganhar isso, isso não vai rolar, não vai acontecer. A outra é sim, e a resposta às vezes vem imediatamente. E a outra é ainda não, né? Vai demorar um pouco e a gente tem que ter paciência para receber a resposta divina. Então ele diz que a decisão iniciada sem determinação é destruída. Em vez disso, torna-se um desejo ou um anseio vago. Quando a determinação nasce, dê imediatamente o próximo passo. E que é o quarto passo, que diz: tenha fé e confiança de que o poder fluirá através de você. O caminho certo aparecerá, a porta se abrirá, o pensamento correto, a mensagem certa, o princípio certo ou o livro certo será dado a você. Tenha confiança que a coisa certa virá à sua necessidade. Então, à medida que você se levanta da oração, tome imediatamente o quinto passo. Isso é super importante nesse momento que nós estamos vivendo agora, nesse início do plano de 9 anos, onde nós oramos para que Deus nos ajude, para que a gente possa ir para as atividades e atingir vitórias que vão eclipsar tudo que já foi feito, como a Casa Universal de Justiça diz. A gente tem que ter essa fé e confiança que o poder fluirá através da gente e o caminho certo vai se abrir. E o quinto passo, haja como se tivesse sido respondido. Em seguida, haja com incansável energia incessante. Ou seja, não desistir porque a coisa não está acontecendo como você pediu, como você imagina.
E quando você age, você mesmo se tornará um imã, o qual atrairá mais poder para o seu ser, até que você se torne um canal desobstruído para o poder divino fluir através de você. Muitos oram, mas não pensam na última metade do primeiro passo, que é refletir sobre o que se está orando, aquele momento de contemplação, de buscar aquela primeira resposta que Abdu'l-Bahá fala, ou que dizem que Abdu'l-Bahá falou, né? Então, alguns que meditam chegam a uma decisão, mas não conseguem mantê-la. Poucos têm a determinação de levar a decisão adiante, e menos ainda têm a confiança de que a coisa certa acontecerá para enfrentar suas necessidades. Mas quantos se lembram de agir como se tivessem sido respondidos? Quão verdadeiras são essas palavras? Maior que a oração é o espírito em que ela é proferida. E maior do que a forma como ela é proferida é o espírito em que ela é tornada realidade. Nossa, eu li isso agora, me arrepiei. Muito, muito, muito incrível. Então, amigos, os efeitos, a gente pode listar alguns efeitos da oração. O primeiro dele, esse do autoconhecimento, como o Baha'u'lláh fala, que ele determinou que a gente faça orações, essa lei existe principalmente para que a gente atinja esse autoconhecimento. Porque no momento da oração a gente fica com a alma nua diante de Deus, né? A gente realmente admite todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos anseios, enfim, a gente abre o coração e isso é realmente uma fonte enorme de autoconhecimento quando a gente reflete sobre o que a gente está pedindo, implorando a Deus, ou está agradecendo, enfim. E promove essa comunhão com Deus. Como eu falei que Abdu'l-Bahá tão alegremente fala do telégrafo, né, dessa conexão com o reino de Deus, um fio lá e um em nosso coração. E um terceiro é a energia que é dada e a orientação que a gente pode receber através da oração para fazer mudanças no rumo da nossa própria vida. São alguns dos efeitos que a oração pode nos dar. Uma segunda lei, recitar e ler os versículos de Deus. Ele diz, Baha'u'lláh no Kitab Aqdas, recitai os versículos de Deus a cada manhã e anoitecer. Não vos ufaneis de muito lerdes os versículos, ou da profusão de atos, pois realizados noite e dia. Pois ler um único versículo com júbilo e radiância é melhor do que a leitura enfastiada de todos os livros sagrados de Deus, o amparo no perigo que existe por si só. Recitai os versículos sagrados em tal medida que vos não sobrevenha a prostração e o desânimo. Não sujeitei vossas almas ao que lhes traz fadiga e abatimento, mas sim alívio e ânimo, para que se ergam nas asas dos versículos divinos rumo ao nascente de seus sinais manifestos. Assim vos aproximareis de Deus, se o apenas compreendesseis. Ainda no livro das leis, ele diz, esses versículos atraem os corações puros ao mundo espirituais, que nem as palavras podem descrever, nem as alusões insinuar. Bem-aventurados os que refletem. Então, nesse trecho, é que eu convido os amigos sempre a refletirem sobre os versículos revelados por Baha'u'lláh. Como ele diz, não tem palavras para descrever e nem alusões insinuar. E num texto de Baha'u'lláh, em uma de suas epístolas, ele diz, pode-se assemelhar a palavra de Deus a uma nova árvore cujas raízes foram implantadas nos corações dos homens.
incumbe-vos estimular seu crescimento com as águas vivificadoras da sabedoria, das palavras sagradas e santas, de modo que sua raiz se fixe firmemente e seus ramos se estendam à altura dos céus e além. E ainda outro texto de Bahá'u'lláh: fizemos os rios das palavras divinas procederem de nosso trono, a fim de que as tenras ervas da sabedoria e compreensão brotassem do solo de vossos corações. E Abdu'l-Bahá nos diz: o Espírito, soprando através das Escrituras Sagradas, é alimento para todos os que têm fome. Deus, que tem concedido a revelação aos seus profetas, certamente dará de sua abundância o pão de cada dia a todos aqueles que o procuram fielmente. Então, alguns dos efeitos dessa lei de Deus, de ler os versículos de Deus todos os dias, né, de manhã e à noite. Um primeiro é conhecer a vontade de Deus. Nós, muitas vezes, em nossas orações, pedimos para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Mas como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Através dos seus escritos, através da sua manifestação, do que ele nos deixou como guia. Ali nós podemos conhecer a vontade de Deus. Daí a importância de lermos muito tudo que foi revelado por Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, enfim, as orientações todas, porque é através delas que nós conhecemos a vontade de Deus. Hoje, através da Casa Universal de Justiça. Outro é a atração ao mundo espiritual. Quanto mais nós nos aprofundamos, nós mergulhamos no oceano da revelação de Bahá'u'lláh, mais pérolas maravilhosas nós vamos encontrar. Isso vai nos atraindo cada vez mais ao mundo espiritual. Outra é o nascimento do espírito de fé, que é algo muito, muito interessante. Né? Nós temos alguns nascimentos durante a nossa existência. Né? O primeiro no momento da concepção, que o nosso ser começa a se desenvolver no útero da mãe. Depois, quando a gente vem para esse mundo, é um outro nascimento, saímos de um mundo e vamos para o outro. E quando nós aceitamos a revelação de Deus, há um renascimento espiritual. Nós, então, começamos a viver adotando nas nossas vidas as guias divinas que vêm através da sua revelação. Mas isso ainda não é o espírito de fé. O espírito de fé é quando os ensinamentos de Deus fecundam a nossa alma e aí, como um embrião, o espírito de fé começa a existir e vai se desenvolvendo à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa espiritualidade através dessa leitura, de estarmos sempre ligados e lendo e meditando sobre os ensinamentos revelados. É o alimento para a alma. E assim como o alimento físico, né, que nós devemos selecionar os nutritivos, os mais nutritivos, né, no caso, hoje é a revelação de Bahá'u'lláh, e nós temos que mastigar bem, né? Eu às vezes até conto, né, quantas mastigadas eu dou para ver se estou mastigando direitinho, para que ajude a nossa digestão e a gente possa, então, dessa alimentação, retirar todos os nutrientes que a gente precisa para o nosso corpo viver em plenitude, viver com saúde. Com a alma não é diferente. A leitura, simplesmente, dos escritos sagrados não alimenta a alma. Nós devemos ler e mastigar isso através da reflexão, digerir e, então,
nossa alma vai tirar dessa alimentação espiritual todos os nutrientes que precisa para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então nós temos, estou ilustrando aqui os dois canais que nós temos. Um através do qual nós confessamos a Deus as nossas necessidades, nós pedimos ajuda, nós agradecemos. E um outro canal que é o que Deus se conecta conosco, que é através dos seus escritos, através da sua revelação. É ali que nós buscamos toda a guia, toda a inspiração, toda a orientação que nós precisamos e todo esse alimento espiritual que nós precisamos para nos desenvolvermos bem e chegarmos a ter esse espírito de fé que é fundamental para que a gente possa um dia, se Deus quiser, chegar ao reino de Deus e ter um encontro com Baha'u'lláh. Outra lei que nós vamos ver rapidinho é do jejum. Então, Baha'u'lláh fala no Aqdas: ó povos do mundo, nós vos ordenamos jejuar durante breve período, e vos destinamos ao seu término o Nauruz como uma festa. Assim brilhou o sol da expressão sobre o horizonte do livro, conforme determina aquele que é o Senhor do princípio e do fim. Desculpem, vou molhar um pouco as palavras que eu já estou gaguejando. Então, essa lei do jejum é mais uma das leis fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal. Abdu'l-Bahá diz: felizes sois por haver desobedecido o mandamento de Deus e observado o jejum durante a estação sagrada, pois esse jejum material é sinal exterior do jejum espiritual. É símbolo de autocontrole, da renúncia de todos os apetites do ego, de aquisição das características do espírito, do deixar-se dominar pelo êxtase dos sopros celestiais e de estar aceso com o amor de Deus. E em algumas outras epístolas também ele fala sobre o jejum na verdade, o jejum material é um sinal exterior do jejum espiritual. Até uma passagem naquele livro 9 anos em Aca, em que ele fala que na época do jejum ele vê o Yunis Khan, né? Ele vê que Abdu'l-Bahá está tão cansado na época do jejum e ele insiste tanto que Abdu'l-Bahá acaba quebrando o jejum, tomando um chá para se recuperar. E ele realmente não cometeu nenhum pecado fazendo isso. Como ele fala, o jejum material é um símbolo. O mais importante, na verdade, claro que o não consumo de alimento e bebida durante o período de jejum é muito importante, é fundamental, a gente deve observar isso sempre, mas o mais importante é a parte espiritual, é o jejum espiritual. O guardião diz: essencialmente um período de meditação e oração e recuperação espiritual, durante o qual cada fiel deve esforçar-se por fazer os ajustes necessários em sua vida interior. Olha que incrível isso. Esforçar-se por fazer os ajustes necessários em sua vida interior. E para refrescar e revigorar as forças espirituais latentes em sua alma. Sua significação e propósito, portanto, são de caráter fundamentalmente espiritual. O ato de jejuar é um símbolo e serve para nos lembrar da abstinência dos desejos mundanos e egoístas. Então não basta a gente simplesmente observar o jejum material, não comer e não beber durante o período. O fundamental realmente é a gente seguir essa orientação, essa guia do guardião de
fazer os ajustes na nossa vida interior, revigorar as forças espirituais e realmente relembrar a abstinência dos desejos mundanos e egoístas. Eu estou acelerando um pouquinho para não ficar muito longo, tá? Então, alguns dos efeitos da lei do jejum. O primeiro, do autocontrole, né? Isso com relação à alimentação, enfim, a gente controlar os desejos carnais, né? Um outro efeito, o fortalecimento da alma. É assim como os escritos sagrados são alimento para a alma, né? Aqui o jejum é como se fosse a gente entrar na academia e fazer alguns exercícios para o fortalecimento da alma. Realmente isso que o Guardião fala naquela guia que nós acabamos de ler tem tudo a ver com o fortalecimento de nossas almas. E o domínio do ego, que é um desafio de vida. Todos os Baha'is têm esse desafio de vida de dominar o ego, que é realmente a gente ter o verdadeiro desprendimento é quando a gente consegue esse domínio do ego. Abdu'l-Bahá fala sobre isso usando uma metáfora de cavalo e o cavaleiro, como o cavalo sendo nossa natureza humana e o cavaleiro nossa natureza espiritual. Se o cavaleiro não controla o cavalo nos leva onde ele quiser. Então é fundamental que a gente fortaleça a nossa alma, alimente nossa alma de tal forma que a gente tenha esse domínio, consiga atingir esse domínio do ego. Em vários momentos, né? Acho que a gente não consegue sempre, mas tentar sempre ter esse domínio do ego para que a gente possa levar esse cavalo para onde a gente quer, não deixar que ele nos leve para onde ele quer. E hoje esse cavalo está cada vez mais fortalecido, né? O mundo nos chama a toda hora para nos envolvermos nele cada vez mais. E uma quarta e última lei de Deus que nós vamos abordar é sobre o Ruhollah, o direito de Deus. E Baha'u'lláh diz: ó povo, o primeiro dever é reconhecer o Deus uno e verdadeiro. Magnificado seja a sua glória. O segundo é demonstrar constância em sua causa. E então incumbe purificar as riquezas e bens terrenos de acordo com aquilo que é prescrito por Deus. Portanto, convém primeiro cumprir tua obrigação para com o direito de Deus, e então dirigir teus passos à sua abençoada casa. Veja que numa hierarquia aí de nossos deveres, ele coloca em terceiro lugar a observância a essa lei do direito de Deus. Primeiro, reconhecer a Deus. Segundo, constância na sua causa. E terceiro, purificar as nossas riquezas e bens terrenos com essa lei do direito de Deus. E Baha'u'lláh ainda diz: está claro e evidente que o pagamento do direito de Deus é conducente à prosperidade, à bênção e à honra e à proteção divina. Incumbe a todos fazer essa oferenda, pois ela é a fonte de graça, de abundância de todo o bem. É uma bênção que permanecerá com cada alma em cada mundo dos mundos de Deus. E ele fala, continuando nessa orientação sobre o direito de Deus, que as pessoas que não podem pagar o direito de Deus estão perdoadas disso, né? Não são obrigados a fazer. Realmente, quando você consegue ter tamanha prosperidade na sua vida profissional, enfim, comercial, você deve, então, separar o que é o direito de Deus e fazer o pagamento.
E Shoghi Effendi diz, agora falando sobre, de forma genérica sobre os fundos, diz que nossas contribuições à fé são com certeza a forma mais segura de tirar de uma vez para sempre o peso da fome e da miséria da humanidade. Pois será apenas através do sistema revelado por Bahá'u'lláh, e aí ele se refere à lei do direito de Deus, divino em origem, que o mundo poderá ver eliminado do seu meio a guerra, a fome, o temor e as injustiças sociais. Essa foto aí me choca muito, me mexe comigo. Então, tem alguns trechos que eu vou ler aqui, compartilhar com os amigos, de uma carta de 2016 da Casa Universal de Justiça ao Corpo Internacional de Fiduciários do Bahá'u'lláh. Porque o Bahá'u'lláh, além de ser uma lei, também se tornou uma instituição. Bahá'u'lláh criou uma instituição do Bahá'u'lláh. Então, ao ordenar a poderosa lei do Bahá'u'lláh, a abençoada beleza concedeu um favor a seus amantes ardorosos, através do qual podem expressar seu senso pessoal de devoção a Deus em um ato profundamente particular de consciência. Essa sagrada lei cria um elo direto e vital entre o crente individual e o centro da fé. Capacita os amigos a tornarem-se firmes e constantes e, como afirma o amado Mestre, exerce grande influência sobre seus corações e almas. Acima de tudo, quando aqueles que têm o privilégio de pagar o direito de Deus o oferecem em espírito de júbilo, camaradagem e contentamento, isso irá trazer prosperidade e proteção, purificar suas posses terrenas e permitir a eles e a seus descendentes beneficiarem-se dos frutos de seus esforços. Para além da concessão de tais benefícios espirituais ao indivíduo, esta lei promove o bem comum e contribui para a espiritualização da humanidade, através da promoção de uma nova atitude para com a aquisição e uso de recursos materiais necessários para grandes empreendimentos coletivos, voltados para a melhora de todos os aspectos da vida. De fato, a instituição do Bahá'u'lláh é um instrumento-chave para construir o alicerce e suportar a estrutura da ordem mundial de Bahá'u'lláh, servindo como um elemento poderoso no crescimento de uma civilização mundial. Então, eu fiz questão de abordar essa lei, porque nós precisamos sempre estar atentos a essa questão material também da fé Bahá'í. E como a Casa Universal de Justiça fala, que é a chave para construir o alicerce e suportar a estrutura da ordem mundial de Bahá'u'lláh. Isso é muito bom a gente ter sempre em mente e refletir sobre isso. Então, os efeitos dessa lei são sobre o indivíduo e também sobre a sociedade, sobre a civilização, sobre as comunidades. O primeiro deles, as bênçãos inestimáveis. Se vocês tiverem a oportunidade de estudar um pouco sobre essa lei, ele fala em tantas bênçãos que é realmente algo, são inestimáveis realmente. Uma segunda, a purificação da riqueza. Ou seja, tudo que nós adquirimos, que nós conseguimos com o nosso trabalho. A riqueza nunca foi proibida ou foi, de qualquer forma, diminuída na revelação de Bahá'u'lláh. Pelo contrário, uma pessoa pode, se quiser, morar numa casa com coberta de ouro, né, e com todos os seus utensílios de ouro e prata e pedras preciosas, nada disso é proibido ou pode causar qualquer mal.
a não ser que isso tome conta da própria pessoa, né? Porque nós devemos possuir as coisas e não deixar que as coisas nos possuam, né? Então, uma forma de purificar a riqueza realmente é quando nós nos tornamos ricos, a gente se lembre que isso é graças às graças divinas e nada mais justo que a gente lembrar que foi através da graça divina que nós, na verdade, pegamos emprestado todas as coisas nesse mundo, né? Porque a gente é tipo um leasing, né? A gente usa tudo e deve pagar realmente a parte de quem nos está arrendando esse mundo para o nosso próprio desenvolvimento. Um outro efeito importantíssimo é esse elo direto e vital entre o crente individual e o centro da fé. Porque o pagamento do Ruhulá é algo que se faz diretamente à Casa Universal de Justiça. Não vai para nenhum fundo nacional, qualquer fundo específico. E quem administra e quem dá destino a esses recursos é a Casa Universal de Justiça. Os recibos de quem paga o Ruhulá vêm em nome da Casa Universal de Justiça. Então, é um elo que é construído entre o crente e o centro da fé. Outro nos possibilita refletir e criar um novo estilo de vida. Porque quando nós lemos e entendemos sobre a lei do Ruhulá e que o pagamento do Ruhulá incide sobre o que sobra depois de nós cobrirmos todas as nossas necessidades, a gente, refletindo sobre isso, deve reavaliar na nossa vida o que são necessidades e o que são desejos. Às vezes, nossos desejos nós qualificamos ou achamos que são necessidades e, na verdade, não são, né? A gente pode, eu preciso de um automóvel para trabalhar, eu posso comprar um automóvel popular, eu posso comprar uma Ferrari, que é o meu desejo, digamos. E a diferença de valores de um para o outro são muito grandes. E isso realmente deve se refletir sobre isso. Nós devemos cuidar das nossas necessidades, e aí está tudo o que envolve a nossa vida pessoal, familiar, profissional, e cuidar desse aspecto, de buscar sempre atender às nossas necessidades, que, na verdade, alguém disse, parece que foi Gandhi, que o mundo tem o suficiente para atender às necessidades de toda a humanidade, mas não dá conta de atender os desejos das pessoas. E um último benefício, o efeito que eu coloco aqui nessa questão, nessa lei do direito de Deus, é que é esse instrumento-chave para construir o alicerce e suportar a estrutura da ordem mundial de Bahá'u'lláh. Então, amigos, para encerrar, então, as leis de Deus e seus efeitos, né? Os efeitos são, primeiramente, no indivíduo, e as leis de Deus fazem com que os indivíduos sejam iluminados, e indivíduos iluminados geram comunidades iluminadas, porque comunidades são, na verdade, a soma de vários indivíduos reunidos com o mesmo propósito, né? E comunidades iluminadas geram instituições iluminadas. Porque instituições não são prédios e estatutos, são, na verdade, conjuntos de pessoas que deliberam, que legislam, que executam. E se essas pessoas são iluminadas e estão vivendo em comunidades iluminadas nas quais elas são eleitas, nós temos, então, instituições iluminadas. E daí se constrói uma civilização iluminada, essa civilização que Bahá'u'lláh fala que é destinada a evoluir para sempre, ou seja, o reino de Deus na Terra.
Gratidão aos amigos